E aí, pessoal, tranquilo? Bom, na aula de hoje a gente vai revisar um pouquinho sobre as ligações interatômicas. Vamos pegar ali a partezinha de polaridade também, que está ali colado uma coisa na outra, tudo próximo, né? Bonitinho. E o objetivo da aula de hoje é fazer com que vocês lembrem, principalmente, como funcionam as ligações interatômicas, cada tipo de ligação, e ter uma ideia de como que isso vai dar procedência depois para as ligações intermoleculares. No caso, para a questão de polaridade. Como é que as ligações interatômicas afetam a polaridade de cada molécula para dar continuação na próxima aula. Tranquilo? Então, vamos lá. Primeira coisa, regra do octeto. Eu acho que regra do octeto é um nome em si, sabe? Dá um ar bem tranquilo de você entender do que pode significar, né? Acho que regra do octeto é algo que dá para ter uma ideia do que significa. Mas vamos lá. Quem que pode me dizer aí o que é regra do octeto? Se quiser falar no microfone, pode falar. Sem problema. Sei que o Leandro gosta de falar aí, mas se outra pessoa quiser falar, não tem problema não. Se vocês soubessem um tanto de resposta errada, tanto de vergonha que eu passo nas aulas com os professores velhos da São Francisco, realmente ficariam surpresos. Tanto de bosta que eu falo na aula. Ninguém vai querer lembrar o que é regra do octeto? Bia falou, os átomos têm tendência a querer ter 8 elétrons na última camada. É isso aí. A regra do octeto é isso. Bia falou bonitinho. Todo átomo, o átomo de todo elemento químico, o que ele quer? Ele quer ficar estável, quer ficar sussa, quer ficar na dele. Para ele ficar estável, para ele ficar sussa, em teoria, todos os átomos têm que atingir 8 elétrons na última camada. Aí eu vou perguntar para vocês, essa última camada é a camada de valência ou é a camada mais energética? Ele tem que ter 8 elétrons na camada de valência ou 8 elétrons na camada mais energética? Bora lá, pessoal. Empolgação. Camada de valência. Isso aí. Camada de valência é a mesma coisa que a última camada da eletrosfera daquele átomo. Camada mais energética, não. Primeiro que nem existe camada mais energética, né? O subnível mais energético. Aquele subnível que está mais distante naquele diagrama de Lewis. Então, o átomo ele vai querer ter 8 elétrons na sua camada de valência, na sua camada mais energética, ou sua camada mais externa. Aquela última camadazinha. Ou seja, ter 8 elétrons significa o quê? Significa atingir a configuração eletrônica de um gás nobre. Todos os gases nobres têm 8 elétrons na sua última camada, com exceção do hélio, que ele só tem uma camada. O hélio na eletrosfera inteira só tem uma camada, que é a camada K. Ele não tem como ter 8 elétrons, porque a camada K só comporta 2 elétronzinhos. Então o hélio vai ficar estável com 2 elétrons, assim como o hidrogênio também. Vai ficar estável com 2 elétrons, ou, como ocorre algumas vezes, também com nenhum. Tá bom? Quando o hidrogênio está agindo como cátion, né? Vai ficar estável com nenhum elétron. Vai perder todos os elétrons que ele tem. Mas, enfim. Vamos ver... tá. Outra coisa. Para eles atingirem essa regra do octeto, o que eles vão fazer? Os átomos vão pensar, pois é, né? Eu tô com esses 2 elétrons a mais aqui. Para eu ficar com 8 elétrons na camada de valência, eu tenho que perder esses 2 elétrons. Aí ele vai ver que tem um outro cara ali, tem um outro átomo ali. Aquele outro átomo, ele, para ficar estável, ele precisa ganhar 2 elétrons. Aí um átomo vai olhar para o outro e vai falar assim, e se eu te der esses 2 elétrons? Aí eu fico estável porque eu perdi os 2. E você fica estável porque você ganhou 2 também. Aí eu fico bem, você fica bem, todo mundo sai bem, tá de boas. Uma troca aqui justa. O que você acha? O outro cara vai olhar, parece justo, né? Então é isso que eles vão fazer. Os átomos vão fazer brincadeiras, vão fazer trocas, vão fazer negociações com outros átomos, a fim de que todos eles fiquem estáveis. Então fica mais perto da estabilidade. É para isso que existem as ligações interatômicas. Os átomos vão tentar interagir essa regra do octeto. Tranquilo? Só que, tem que lembrar uma coisa. Existem exceções às regras do octeto. Infelizmente, não são todos os átomos que vão obrigatoriamente ficar estáveis sempre com 8 elétrons. Senão ia ser muito fácil pra gente, né? Não tem exceção nenhuma, não, mas química, a maior parte das coisas tem exceção, né? Então, nas questões, os átomos que normalmente vão aparecer para vocês como exceção à regra do octeto são o fósforo, com 10 elétrons na camada de valência, o enxofre com 12, o nitrogênio e o cloro com 7. Esses 4 átomos aparecem bastante aí como exceções à regra do octeto, então fiquem ligados. Se vocês virem esses átomos,
vocês estão fazendo lá a distribuição eletrônica bonitinho, fizeram a fórmula eletrônica e pá, distribuiu todo mundo, putz, deu errado. Se tiver um desses 4 átomos no meio, é porque o que você fez, na real, não foi errado. É porque provavelmente deve ter uma exceçãozinha ali que você vai ter que se organizar. Beleza? E, fora esses 4 átomos, às vezes os gases nobres também vão fazer exceção à regra do octeto. Ah, mas, Peter, os gases nobres já estão estáveis, eles já têm 8 elétrons na camada de valência. Como é que eles vão fazer uma exceção? Então, o homem, babaca do jeito que ele é, vai pegar um gás nobre que está de boas na dele lá e vai tentar meter elétron, vai tentar tirar elétron dele. Normalmente, normalmente não. Todas as ligações que os gases nobres fizerem, que não forem com outros gases nobres, não for substâncias simples, né? Forem substâncias compostas, todas essas ligações vão ser artificiais, o homem que vai estar induzindo. Mas, para vocês ficarem mais tranquilos, tem 3 átomos de elementos que... 3 átomos não. Tem 5 grupos, 5 tipos de elementos que nunca vão sofrer exceção à regra do octeto. São eles o oxigênio. O oxigênio sempre vai ficar -2. Vai ficar recebendo 2 elétrons, né? A não ser quando ele está interagindo com o hidrogênio, que aí pode ter uma brincadeirinha, né? Que o oxigênio e o hidrogênio vão ter uma rixazinha ali entre os dois. O flúor também, enfim. Mas isso a gente conversa depois. O carbono, que sempre vai fazer 4 ligações. Normalmente, então, ele vai ser obrigado a fazer 4 ligações. A valência dele é 4 fixa. E o flúor, que sempre vai estar com -1. Sempre vai estar recebendo um elétron de alguém. Os metais alcalinos, que é o grupo da família 1A, sempre vai estar doando um elétron. E os metais alcalinos terrosos, que da família 2A, sempre vão estar doando 2 elétrons da sua camada de valência. Assim eles ficam estáveis, beleza? Agora a ligação iônica. Eu dei spoiler. A Dani, vai, vamos lá. Na ligação iônica, que é um dos 3 tipos de ligações interatômicas, quero que vocês me digam, quem interage com quem na ligação iônica? Vamos lá, rápido. Porrada, tiro, porrada e bomba. Quem interage com quem na ligação iônica? Metal com a metal. Isso aí, Cauana, Madu. Leandro, não passa a bola para os outros não, vai, responde aí. Ligação iônica é aquela que a gente já conhece, que em teoria é a mais simples, né? Depois da metálica, assim, diga-se de passagem. Mas a ligação iônica é de um metal com um ametal. O metal vai querer se livrar dos elétrons e o ametal vai querer receber aqueles elétrons que ele está se livrando ali. Aquela doação de elétrons que a gente já conhece. Ou, quando não entre metal e ametal, entre metal e hidrogênio também. São os 2 tipos de ligações iônicas que nós vamos ter. O que vai acontecer? Eu vou ter o metal sempre doando elétron para o ametal. Ou, no caso, para o hidrogênio, que vai estar recebendo. E a partir dessas doações de elétrons, você vai formar retículos cristalinos. O que são retículos cristalinos? Eu acho que é meio difícil de colocar na cabeça do pessoal o que significa, mas é como é a organização molecular dos compostos iônicos. Raramente você vai chamar um composto iônico de molécula. O composto iônico não forma molécula, vai formar um composto, basicamente, que é um retículo cristalino. Esse retículo cristalino é como se fosse esse desenhozinho que eu coloquei aqui, essa figura que eu coloquei para vocês, desses cubos, ó. Cada vértice desses cubos, cada vértice vai ser um átomo, ou metal, ou ametal, ou hidrogênio. E cada vértice a qual um vértice está ligado vai ser o átomo oposto. Por exemplo, aqui onde está o meu mousezinho, eu vou ter, por exemplo, um metal que é o sódio. Sódio, no colete de sódio, está em NaCl. O sódio, bem aqui nessa pontinha, vai estar ligado a vários átomos de cloro. Vai estar ligado a esse, 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 vai estar ligado a esse. Mas por que ele vai estar ligado a vários átomos de cloro se o sódio só vai estar doando elétron para um átomo de cloro? Porque no momento que o sódio está doando elétron, ele está ficando positivo. E o cloro, NaCl do cloro, vai estar ficando negativo. Está recebendo elétrons, está ficando negativo. Então, como eu tenho um cloro negativo e o sódio positivo, eles vão se atrair. Essa atração, que é aquela que a gente vai conhecer como polaridade depois, formam polos, de certa forma, íons fixos, né? O sódio é um cátion e o cloro é um ânion. Então, eles vão estar se atraindo. Por isso que eles vão ter essa ligaçãozinha. Então, cada átomo de sódio vai estar ligado a vários átomos de cloro, não porque ele está doando elétrons para esses outros átomos. Um cloro está doando elétrons só para um sódio está dando elétrons só para um cloro. Só que ainda assim eles estão, como ele está positivo, ele está atraindo outros cloros também. Afinal, os opostos se atraem, na física, na química, pelo menos. Na vida real já é mais difícil, né? E aí,
que eu quero dizer? Eu quero representar para vocês a fórmula. Que fórmula é essa aqui da esquerda? Essa formulazinha da ligação iônica. Os compostos iônicos, as ligações iônicas, têm dois tipos de fórmula. Qual é a fórmula da esquerda aqui? Que eu estou representando com a setinha. Eletrônica, isso aí. Aqui na esquerda eu tenho a fórmula eletrônica. E aqui na direita eu vou ter a fórmula do composto iônico. O pessoal às vezes vai chamar de fórmula molecular, mesmo que não sejam moléculas, mas enfim. O que é importante é que diferencia a fórmula eletrônica da fórmula molecular. Na fórmula eletrônica, você vai colocar qual é o caminho dos elétrons. Então, na fórmula eletrônica, você vai colocar qual é o caminho dos elétrons. No caso, o elétron está saindo do magnésio aqui e está indo para cada átomo de cloro. No caso, esse daqui é o MgCl2, né? Tem um átomo de magnésio, dois átomos de cloro. Aí o átomo de magnésio está ficando mais 2, ou seja, ele está perdendo 2 elétrons, e cada átomo de cloro está ficando menos 1, está recebendo um elétron. Beleza? Agora, na fórmula do composto iônico, então na fórmula molecular, eu vou ter a representação dos números de átomos que estão envolvidos. Aqui eu tenho um átomo de magnésio, que está mais 2, ou seja, está um cátion bivalente, e eu tenho 2 átomos de cloro que estão ânions monovalentes, tá? Menos 1. Eu não tenho um umzinho aqui do lado, mas está... Perdão, está o menos aqui. Soluço. E quando eu tenho interagindo, o que eu vou representar na fórmula molecular? Eu vou representar, de fato, a quantidade de átomos que eu tenho interagindo de cada caso. Um átomo de magnésio e 2 átomos de cloro. Ah, Pita, como é que eu vou saber quantos átomos de cada um vou ter representando, etc. Bom, primeira coisa que você vai ver é como está sendo os íons. Como é que eles estão perdendo, estão ganhando elétrons. O magnésio, ele está perdendo 2 elétrons, certo? O magnésio está perdendo 2 elétrons. Enquanto isso, o cloro está ganhando um elétron. Cada átomo de cloro está ganhando um elétron. Então, o magnésio está mais 2 e o cloro está menos 1. Logo, eu sei que eu vou, para receber esses 2 elétrons que estão saindo do magnésio, eu vou ter que ter 2 átomos de cloro. Só que muitas vezes você pode fazer uma operação cruzada, que é um xizinho. Que vai fazer o quê? Esse 2 que está aqui no magnésio, ele vai ser o coeficientezinho do número de cloro, ou seja, 2 átomos de cloro. E esse 1, que está no menos 1 do cloro, vai passar a ser a quantidade de átomos de magnésio que a gente está interagindo ali, ou seja, 1 Mg. Então, fazer essa trocazinha aqui de um lado para o outro, fazer o xizinho mais ou menos, né? E aí vai dar certo. O Suede tá aqui, hein, Ed? Bora parar, velho. Beleza? E aí, uma coisa interessante. Sempre aquele átomo que tem a maior eletronegatividade vai ser o que vai ganhar o elétron, e aquele que tem a menor eletronegatividade vai ser que ele vai perder o elétron. Ou seja, normalmente quem tem menores eletronegatividades são os metais, e quem tem maiores eletronegatividades são os ametais. Só que, às vezes, eu vou ter ligações que podem não ser iônicas, ou seja, podem não ser entre metais e ametais, ou entre metais e hidrogênio, mas ainda assim vão ter caráter iônico. O que significa ter caráter iônico? É quando a diferença entre a eletronegatividade dos 2 átomos é superior a 1,7. Por que 1,7, Pita? Então, esse número 1,7 foi o que o Linus Pauling olhou e viu, bom, acho que é uma boa quantidade para decidir que daqui em diante já é caráter iônico. A ligação vai passar a ser ligação iônica? Não. Por exemplo, se for uma ligação entre 2 ametais, vai continuar sendo covalente. Mas o caráter dela vai passar a ser iônico, porque vai ter uma diferença de eletronegatividade muito grande. Então, a diferença de eletronegatividade é tão grande que é como se um átomo estivesse doando elétrons para o outro. Porque o outro está puxando os elétrons com muita força. Entenderam? É por isso que às vezes a gente vai chamar alguma ligação covalente como possuidora de um caráter iônico. Vai existir casos que ligações iônicas vão ter caráteres covalentes? Não. Ligação iônica entre metal e ametal, ou entre metal e hidrogênio, sempre vai ter caráter iônico. Agora, ligações covalentes podem ter caráter iônicos. Beleza? É isso. Agora, ligação metálica. Ligação metálica é entre o quê? Bom, vou poupar vocês de me dar vácuo nessa daqui, porque ligação metálica é entre metal. Só metal com metal. Ligação metálica não tem mais nada. Só metal com outro metal. Esses metais podem ser o mesmo metal? Pode ser ferro com ferro? Pode. Ferro com ferro. Pode ser cobre com cobre? Pode. Cobre com cobre. Mas podem ser metais diferentes também? Por exemplo, alumínio com chumbo? Pode também.
ou seja, metal, qualquer metal. Pode ser metais iguais, substâncias simples, ou metais diferentes, substâncias compostas. Tá bom? Agora, nos metais, eu não vou ter uma doação de elétrons que nem tenho na ligação iônica. Nas ligações metálicas, os elétrons eles não vão sair de um átomo para o outro para induzir essa união. O que vai acontecer nas ligações metálicas é que os átomos que estão interagindo ali, eles não têm força suficiente para manter aquele elétron entre eles. Então, o elétron vai ficar meio que passeando pelas ligações, pelos átomos. O elétron não vai ter um local fixo para ele ficar ali bonitinho. Ele vai ficar rodando ali entre o composto, entre os átomos que estão naquela ligação. E isso a gente vai dar o nome disso de mar de elétrons. Mas por que acontece mar de elétrons, Pita? Esse mar de elétrons aqui com os elétrons passeando pelos átomos ocorrem porque nenhum átomo tem uma eletronegatividade suficiente para prender aquele elétron na eletrosfera dele. Então os elétrons vão ficar soltos por aí, passeando no sistema, bonitinho. Beleza? Então, basicamente, todos vão ser cátions, Pita. Em certo momento, todos vão ser cátions. Quando o elétron estiver passando mais perto de um átomo, mais perto de um determinado metal ali, um determinado átomo fixo, aquele átomo vai deixar de ser cátion, vai passar a ser um átomo neutro naquele momento que o elétron estiver ali perto. Aí, quando o elétron passar de novo, ele vai voltar a ser cátion novamente. É como se fizessem essa rotação aí, essa rotatividade. Rodízio, né? Bonitinho. Agora, ligação covalente. Vamos lá. Ligação covalente é entre o quê, pessoal? Só para vocês fixarem na cabeça aí. Ligação iônica é entre metal e ametal. Ligação metálica é entre metais. E ligação covalente é entre ametal e ametal. Ou entre ametal e hidrogênio, que pode acontecer também. Beleza? Bonitinho. O que acontece nas ligações covalentes? Eu vou ter aqui um átomo, ao invés de doar elétrons para outro átomo, um átomo vai compartilhar. Olha que bonitinho. Eles vão estar dividindo aquele par de elétrons ali para que nem fique com um nem fique com o outro. Em teoria, o elétron vai ficar participante da eletrosfera dos dois átomos. Olha que coisa fofa. Bem amigável, né? Então, nenhum elétron vai ser egoísta a ponto de tirar o elétron do outro, Pita. Calma. Ou nenhum átomo vai ser egoísta a ponto de tirar o elétron do outro. Calma. Então, nenhum átomo, a não ser que ele seja igual ao outro, vai ter a mesma eletronegatividade, né? Então, se eles não têm a mesma eletronegatividade, a força com que eles vão puxar o elétron são diferentes. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Então, o que acontece? Quando ocorre esse compartilhamento de elétrons, aqueles elétrons que estão sendo compartilhados passam a ser membros interinos, passam a fazer parte da eletrosfera dos dois átomos. Tanto daquele que tem maior eletronegatividade, quanto daquele que tem menor eletronegatividade. Beleza? Aí o Leandro perguntou o que significa ter caráter covalente. Caráter covalente é o que eu falei ainda agora. Me responde aí, então. O que significa ter caráter iônico? Quando que uma ligação tem caráter iônico? Eu acabei de falar. Alguém está prestando atenção e responde aí. Quando a diferença de eletronegatividade for superior a 1,7. Então, o que significa ter caráter covalente? Não, então. É isso. É o que a Cauana falou. Eu tenho caráter iônico quando a diferença de eletronegatividade é maior que 1,7. E eu tenho caráter covalente quando a diferença de eletronegatividade é menor que 1,7. Entendeu? Então, não sei se você vai perguntar alguma coisa, ou então foi só... Então. Se o maior caráter covalente significa uma menor diferença de eletronegatividade entre os dois átomos. Quanto maior é a diferença de eletronegatividade, maior é o caráter iônico entre os dois átomos que estão interagindo. Quanto menor a diferença de eletronegatividade desses átomos, menor é esse caráter iônico, por consequência, maior é o caráter covalente. Beleza? É isso aí. Agora a gente vem para as fórmulas. As fórmulas das ligações covalentes, elas vão dar mais trabalho para escrever, mas não é como se fosse difícil. Só seguir as regras, as etapas bonitinhas, que você vai conseguir fazer as fórmulas tranquilamente, certo? Tem a fórmula eletrônica, que vai mostrar como é que é a distribuição de elétrons na ligação. Fórmula estrutural, que vai fazer com que sejam representadas
as ligações, não os elétrons em si, mas as ligações entre os átomos, e a fórmula molecular, que vai representar só os átomos que estão interagindo. E para representar essas ligações, os átomos vão fazer ligações simples, quando eles estão compartilhando um par de elétrons, ligações duplas, quando estão compartilhando 2 pares de elétrons, e triplas, quando estão compartilhando 3 pares de elétrons. Tá bom? Ah, e você que achou que eu ia só falar das ligações, você está muito enganado. Ligação covalente é mais importante que isso. Então, vamos fazer o quê? Ó? Vamos fazer as ligações covalentes de alguns átomos específicos. Eu quero que vocês tenham em mente como é que faz uma ligação covalente decente. Então, vamos lá, pessoal. Quero que vocês fiquem ligados aqui para ir me ajudando a fazer isso, beleza? Vou fazer junto com vocês. Então, não me deixe no vácuo, hein? Vamos lá. Ácido clorídrico. Qual que é a fórmula molecular do ácido clorídrico? HCl. Fórmula molecular do ácido clorídrico é HCl. Beleza? Bonitinho. Agora, se eu pedisse para vocês qual é a fórmula eletrônica do ácido clorídrico, qual é a primeira coisa que você faria? Sei que vocês estão escrevendo bastante, mas pode responder com a voz mesmo, com o microfone, que eu acho que é mais rápido, a gente não vai ter um tempo. Desenha os elétrons. Eu ia desenhar uns eletrozinhos. Beleza, mas como é que você está para saber quantos elétrons tem na ligação envolvente? Ah, tá. Eu ia fazer o H, ele tem um elétron, e o Cl tem 7, porque ele é da família dos halogênios. Aí eu ia fazer essa ligação, bem bonita. Beleza. A Giovana Amador falou certinho também. Basicamente, você vai ver a camada de valência para saber quantos elétrons cada átomo tem na camada de valência. Por que camada de valência, Pita? Porque, bom, como esse compartilhamento de elétrons vai acontecer só na camada de valências, só podem ser entre os elétrons da camada de valência. Então, você vai contar quantos elétrons tem na camada de valência de cada átomo. Você vai fazer a distribuição eletrônica do átomo inteira só para saber quantos elétrons tem na camada de valência, na última camada? Não. Se você sabe que o cloro é da família dos halogênios, sabe que ele vai ter 7 elétrons na última camada de valência. O hidrogênio, ele tá ali. Você sabe que ele só tem um elétron na camada de valência, né? Também ali no comecinho, só tem um átomo. Então, beleza. A gente sabe que o cloro tem 7 elétrons e o hidrogênio tem 1 elétron. Então, ao todo, eu tenho 8 elétrons sendo interagindo, né? Então, vamos lá. Vou colocar aqui, desenhar os 2 átomos, o átomo de hidrogênio e o átomo de cloro. Primeira coisa que eu vou fazer, estabelecer uma ligação simples entre os 2 átomos. Vou aumentar um pouquinho mais. Muito grande. Estabelecer uma ligação simples entre os 2 átomos. Isso aqui é uma ligação simples. Ó. Cada bolinha dessa é um elétron. Agora, eu vou estabilizar os átomos da extremidade. Quem são os átomos das extremidades? Sempre os átomos das extremidades vão ser aqueles átomos que têm a menor valência. Valência é a quantidade de ligações a qual aquele átomo consegue fazer. Então, a gente sabe que o hidrogênio tem valência 1, porque ele só consegue fazer uma ligação, e o cloro também tem valência 1, só consegue fazer uma ligação. Só que o cloro vai ser o átomo central, porque a eletronegatividade dele é maior, já que ele, quando o critério de valência é empatado, você vai para o critério de eletronegatividade. Então, basicamente, você vai tentar estabilizar primeiro o átomo da extremidade, que não é o cloro, que é o hidrogênio, que é o que tem a menor eletronegatividade. O hidrogênio já está estável? Ou eu preciso colocar mais elétrons aí? Hein? O hidrogênio está estável ou não está estável? Está estável. Boa, Bia. O hidrogênio está estável. Se o hidrogênio está estável, eu vou colocar os elétrons restantes no átomo central. Pita, mas e se eu tiver muitos elétrons ali para colocar no átomo central? Não interessa. Se o átomo da extremidade está estável, os elétrons que sobraram vão no átomo central. Se todos os átomos da extremidade já estiverem estáveis, né? Então aqui eu tenho 8 elétrons ao todo, então já usei 2, vou colocar os outros 6 aqui. Pronto. O átomo do cloro ficou estável? Ficou. Então é isso. Essa daqui é a fórmula eletrônica do ácido clorídrico. Se eu fosse fazer a fórmula estrutural, eu iria ignorar os elétrons não ligantes e eu ia transformar cada ligação covalente, ou seja, cada ligação, cada compartilhamento de um par de elétrons vai ser um tracinho. Então, HCl vai ficar assim. Um tracinho representando uma ligação. Se fosse uma ligação dupla, colocaria 2 tracinhos. Se fosse uma ligação tripla, colocaria 3 tracinhos entre os dois. Beleza? Isso aqui é a fórmula estrutural do ácido clorídrico. Agora eu quero fazer o dióxido de carbono. Qual que é a fórmula molecular do dióxido de carbono, pessoal?
CO2. Boa. Forma estrutural de dióxido de carbono. CO2. Quantos elétrons o carbono tem na camada de valência? 4. Beleza. O carbono tem 4 elétrons na camada de valência. E quantas tem um oxigênio? 6. 6. Só que eu tenho 2 oxigênios. Isso aqui vai mudar alguma coisa na minha conta? Que? Ah, tá. 7, 8, vai ter que... Eles vão ter que ter 4, não é? Porque se cada... O carbono vai ter que comprar 4 elétrons. Não, sim. Mas no caso eu vou ter os 12 elétrons do oxigênio e ao todo eu vou ter 16 interagindo. É isso aí. Boa, Bia. Ah, tá. E agora, beleza, tem 16 elétrons ao todo. Vou ter que brincar com esses 16 elétrons aqui. Quem tem a maior valência dos dois? O carbono ou o oxigênio? O oxigênio. Não, maior valência. Lembra? Valência é a quantidade de ligações com que um átomo pode fazer. O carbono, ele vai ser o átomo central, né? Isso. O carbono vai ser o átomo central, então ele é o que vai ter a maior valência. O carbono tem valência 4, enquanto o oxigênio só tem valência 2. Então o carbono vai ser o átomo do meio, e cada oxigênio vai ser os átomos das extremidades. Tá bom? Segundo passo, vou fazer uma ligação simples entre eles. Fiz uma ligação simples aqui. Fiz uma ligação simples aqui. Beleza? Agora, terceiro passo, vou estabilizar os átomos das extremidades. Então, eu tenho 16, já usei 4, vou ter 12 aqui para brincar. Vou colocar 6 nesse daqui e vou colocar 6 nesse daqui também. Os átomos das extremidades estão estáveis? Não. Os átomos das extremidades não estão estáveis? Não. Quantos elétrons tem cada oxigênio? Agora é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ué. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Lembra que isso daqui, errado. essa ligação dupla conta como 2. Esses elétrons aqui Não, fazem, sim. então, nessa ligação, 1, 2, fazem 3, parte 4, tanto do 5, oxigênio 6, quanto do 7. carbono. Ah, tá. Cada átomo de oxigênio está com 8 elétrons. Até que porque eu usei os 8, né? 8 em cada. Então tinha 16, eu usei 8 no oxigênio da esquerda e 8 no oxigênio da direita. Pita, eu não entendi. Tipo assim, porque geralmente eu conto oxigênio, tipo, eu coloco 6 oxigênio. E aí eu compartilho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entendi. Aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não sei, é porque pra mim ficaria 2 ligações duplas. Ah, é porque vocês estão fazendo com ligação dativa, né? Ah, tem isso, eu faço com dativa, desculpa. Então, eu falei pra vocês que Traíra. dativa dá pra fazer, mas não é o jeito mais recomendável atualmente. Até porque nenhum vestibular mais cobra a questão de ligação dativa. Então, esse jeito é o jeito mais simples. Eu prometi que ia explicar desse jeito pra vocês, mas não sei. Eu acho que a Bia também tá fazendo com o jeito da dativa, por isso que ela tava contando diferente de mim. É isso, Bia? Então, esse jeito de distribuição eletrônica é o jeito de fazer a fórmula eletrônica que é feito atualmente. É o jeito como a gente faz hoje. O jeito que era ensinado, sei lá, tipo, até uns 3, 4 anos atrás, era através de ligações dativas. Que é quando você pegava os átomos e fazia ligações. Oi? É isso que eu não entendo nesse daí. Porque, tipo, você coloca meio como se o oxigênio já tivesse 7. Não, então, o que a gente faz aqui? A gente ignora quantos elétrons tem o oxigênio. Esses 16 elétrons aqui, eles são de todo mundo. Não interessa se eles vieram do oxigênio ou se vieram do carbono. Não interessa de onde eles venham. Esses 16 elétrons que estão aqui, que são o que a gente vai utilizar, eles são de todo mundo, da molécula inteira. A gente vai distribuir só quem vai ficar com qual. Beleza? Isso que é importante. Beleza. Sacou? Então não interessa se um elétron veio do carbono ou veio do oxigênio. O que a gente vai fazer é distribuir de uma forma com que no final a fórmula eletrônica fique bonitinha. Então o que a gente faz? A gente faz a ligação simples entre os átomos das extremidades e os átomos centrais, beleza? Segundo, o outro passo, você vai estabilizar os átomos das extremidades, independente de quantos elétrons aquele átomo tem. Não importa se o oxigênio só tem 6 elétrons, se ele só tem 5, se aqui eu estou fazendo como se ele tivesse 7 através da ligação dativa, não importa. O que importa é que você vai estabilizar os átomos. Para estabilizar os átomos do oxigênio, você vai fazer a ligação simples entre os átomos de carbono, né, e o átomo de oxigênio, e vai colocar os outros elétrons
na eletrosfera normalmente do oxigênio, como se fossem elétrons não ligantes. Esse é outro passo. O próximo passo agora é estabilizar o átomo central. Quem é o átomo central? É o carbono. O carbono está estável? O carbono não está estável. Para ele ficar estável, eu teria que fazer o quê? Cada átomo de oxigênio, eu sei que só pode fazer 2 ligações. A valência do oxigênio fixa é 2. Então, cada átomo de oxigênio vai fazer uma ligação a mais com o carbono, para poder deixar o carbono estável. Ou seja, aqui esse oxigênio vai pegar um par de elétrons que estavam não ligantes e vai começar a fazer uma ligação dupla com o carbono. E a mesma coisa vai acontecer com esse outro oxigênio do outro lado. Vai pegar um par de elétrons que estavam não ligantes e vai fazer essa ligação dupla com o carbono. Aí, cada átomo de oxigênio está estável e o átomo de carbono também está estável, com 8. E aí, cadê? Alguém perguntou aqui alguma coisa. Deixa eu ver. Madu perguntou, como eu vejo quantas ligações faz cada elemento? Então, você vai pegar a sua tabela periódica. Dá para ver essa tabela? Beleza, né? Aqui eu tenho o boro, eu tenho o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, o flúor e os gases nobres, certo? Os átomos da família 1A, ou seja, todos os átomos que estão na primeira coluna, os alcalinos, eles têm valência 1. Família 1A tem valência 1. Os átomos alcalinos terrosos da família 2A têm valência 2. Aí eu vou passar aqui para o boro. O boro, ele faz parte da família do boro, que na contagem é a família 3. O boro vai ter valência 3. Aí depois vou passar aqui para a família do carbono. O carbono está na família 4A. O carbono tem valência 4. Aí eu vou ter o nitrogênio. O nitrogênio está na família 5A. O nitrogênio vai ter valência 3, vai ter valência 5? Não. O nitrogênio vai ter valência 3. O oxigênio está na família 6A, vai ter valência 2. E o flúor que está na família 7A vai ter valência 1. Como é que é a contagem? 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Essa é a valência. 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1. As colunas desses respectivos átomos vão ter, desses grupos inteiros, vão ter a mesma valência. Os alcalinos vão ter valência 1, alcalinos terrosos valência 2, aí família do boro valência 3, carbono valência 4, nitrogênio valência 3, oxigênio valência 2 e flúor valência 1. No caso, calcogênios e halogênios, né? Ou seja, o boro faz 3 ligações, o carbono faz 4, o nitrogênio faz 3 também, o oxigênio faz 2 e o flúor faz 1. Todos os átomos da mesma coluna vão ter a mesma valência? Em teoria, sim. Os átomos possuem a mesma valência. Só que, à medida que vai descendo, eu vou ter mais exceções. Ou seja, aqueles que você pode dizer que tem a valência um pouco mais fixa são aqueles que são ametais 100%. O flúor, o cloro, o bromo, o iodo, o oxigênio, o enxofre, o celúrio, o nitrogênio, o fósforo, eles têm essas valências fixas dos seus grupos. Quanto mais você vai descendo, mais vai variando nessa valência. Agora o gás amônia. Qual é a fórmula molecular do gás amônia? A fórmula molecular do gás amônia é, galera, quase. Amônia é NH3. Amônio é NH4. Confunde bastante isso, né? Fiquem ligados. O gás amônia, eu decorei como? Eu usei o macetinho de que a amônia termina com A. E as damas sempre vêm primeiro. Então, o amônio vem depois. Então, quem vem primeiro é o NH3, depois vem o NH4. Não sei se para vocês vai fazer sentido, mas para mim fez. Amônia termina com A, então as damas vêm primeiro. Então, foi isso assim que eu decorei. Talvez seja um pouco machista, mas pelo menos ajudou a decorar, né? Beleza. O que a gente vai fazer? Vamos lá. O nitrogênio, ele tem 7 elétrons na última camada. Então, o nitrogênio tem... Não, tá certo, tem 7 elétrons na última camada. Ou não, tô viajando. Não, tem 6 elétrons. 5 elétrons na última camada, poxa. 5. Eu tô na Disney. 5 elétrons de nitrogênio e 3 que vem de cada hidrogênio, né? Então, ao todo eu vou ter 8. Vou colocar o nitrogênio aqui. Vou botar... O nitrogênio tem valência 3, não esqueçam disso, e o hidrogênio tem valência 1, então o nitrogênio vai ficar no meio. Aqui o hidrogênio aqui, o hidrogênio aqui e outro hidrogênio aqui. Primeira coisa que eu vou fazer, colocar uma ligação simples entre cada um. Fiz a ligação simples. Beleza. Feita a ligação simples, a próxima coisa que você tem que fazer
estabilizar os átomos das extremidades. Os átomos das extremidades, que são os hidrogênios, eles estão estáveis. Todos os átomos de hidrogênio estão estáveis. Então, vou para o próximo passo, estabilizar o átomo central. Quem que é o átomo central? É o nitrogênio. O nitrogênio, nesse momento, ele está com 6 elétrons ao todo, que são das ligações, e ele tem mais 3 elétrons para utilizar, ou mais 2 elétrons para utilizar. Já que eu só usei 6 e a altura tinha 8, esses outros 2 vão vir aqui para o átomo central. Vão ser pares de elétrons não ligantes. Tranquilo? Só que tem uma coisa interessante. Esses pares de elétrons não ligantes que estão em cima do hidrogênio, eles vão exercer uma força sobre esses pares de elétrons ligantes. Eles vão empurrar esses pares de elétrons que estão fazendo essa ligação para baixo. E essa força é provocada pela polaridade. Então, eles vão empurrar esses pares de elétrons para longe deles. De forma que, na fórmula estrutural, por exemplo, a fórmula da amônia fique desse jeito. Por que vai ficar assim a fórmula da amônia? Porque os pares de elétrons não ligantes de nitrogênio estão empurrando para baixo. Como se você sai daqui de perto, está ficando mais para baixo, mais concentrados ali. Então, sempre que eu tiver pares de elétrons não ligantes no átomo central, eu vou ter esse fenômeno de empurrar o rolezinho para baixo. Beleza? Basicamente isso. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? A é a primeira letra do alfabeto. Isso, boa, Cíntia. A é a primeira letra do alfabeto, então A vem primeiro. Boa, gostei. Vou passar a usar. Posso passar para o próximo conteúdo, bonitinho? Segue, vamos lá então. A próxima parte seria mais relacionada às propriedades de cada ligação, né? As ligações covalentes, no geral, elas vão ter estado físico variado nas temperaturas e condições ambientes de pressão e temperatura. Pode ser sólido, pode ser líquido, pode ser gasoso. Enquanto a iônica e a metálica sempre vão ser sólido, você nunca vai ver um sal líquido, né? A não ser que você aumente muito a temperatura. Ou seja, por conta disso, a gente vai ter ponto de fusão de ebulição das ligações covalentes relativamente baixos, da ligação iônica e da ligação metálica muito altos. E condutividade elétrica, as ligações covalentes não vão ter condutividade elétrica, nem condutividade térmica, só se tiver com algum outro íon ali no meio, né? As ligações iônicas, ela só vai ter condutividade térmica ou condutividade elétrica quando estiver dissolvida em água, ou então quando estiver no estado líquido. E a ligação metálica sempre vai ter condutividade térmica e condutividade elétrica muito alta. Pita, mas nas ligações covalentes, a água conduz eletricidade. Eu assisti o filme do Titanic. Eu vi o cara pegando choque quando ele pulou na água que estava com um fiozinho lá. Então, quando acontece de a água, algum líquido feito por ligação covalente conduzir eletricidade, não é que os átomos, os elétrons ali das ligações covalentes estejam conduzindo eletricidade. O que está acontecendo é que tem íons ali, até porque a água não está pura, mas tem íons que estão conduzindo eletricidade por ela. Como no caso do Titanic, que tem um cara que pega choque lá e morre. Eu acho no filme do Titanic, deve ser pelo menos, não consigo pensar em outro. Porque eu tenho íons ali na água do mar, tem sais na água do mar que vão conduzir eletricidade, e por isso vai dar choque em quem pisar ali, né? Mas não é toda a poça d'água que conduz a eletricidade. Titanic é diferente. Eu não sei se é no filme do Titanic, é um filme de barco que afunda, eu só pensei em Titanic. Mas enfim, tem que lembrar que a ligação iônica vai formar retículos cristalinos, aqueles cubinhos lá bonitinhos, e as ligações metálicas vão ter alta maleabilidade, alta ductibilidade e alta resistência. Basicamente, são ligações muito fortes, né? Polaridade. Vou começar o conceito de polaridade e a gente vai terminar na próxima aula, porque eu quero fazer um exercício com vocês ainda hoje. É uma questão específica. E o que é? Basicamente, polaridade é a formação de polos elétricos nas ligações. Lembra que eu falei, nas ligações covalentes, lembra que eu falei que eu só vou ter mesma eletronegatividade de 2 átomos quando esses átomos forem iguais, ou seja, 2 átomos de cloro, 2 átomos de carbono, 2 átomos de hidrogênio, eles só vão ter a mesma eletronegatividade se forem átomos iguais. Se tiver átomos diferentes fazendo ligação covalente, a eletronegatividade deles vai ser diferente. Ou seja, a diferença de eletronegatividade vai ser diferente de 0.
tá bom? O que significa? É como se eu tivesse aquele negócio de eu e o Leandro puxando os elétrons, eu puxando mais forte que o Leandro, com os meus 1,85, então os elétrons vão ficar mais perto de mim. Então, se eu tenho uma eletronegatividade maior, eu vou fazer com que aqueles elétrons fiquem mais perto de mim. E é como se eu ficasse parcialmente negativo. Como se o meu polo fosse parcialmente negativo, porque eu vou ter um elétron a mais perto de mim. Enquanto isso, o Leandro vai ficar parcialmente negativo, porque o elétron está ficando mais longe dele. Então, isso é polaridade. Eu vou ter formação de polos parciais, a partir dessa diferença de eletronegatividade. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa a falar sobre isso aqui. Bom, quando eu tenho dois átomos iguais, ou seja, como se fossem dois Leandros puxando, eu não vou ter um Leandro puxando uma corda com mais força que o outro. Os dois Leandros vão puxar a corda com a mesma força. Então, quando eu tenho essa diferença de eletronegatividade, essa diferença de força puxando os elétrons igual a zero, quando eu não tenho essa diferença, eu não vou ter uma polaridade. A polaridade só vai existir quando eu tiver dois átomos diferentes interagindo na ligação covalente. Porque um vai puxar o par de elétrons para mais perto dele. Basicamente isso. E aí, a partir disso, eu vou ter dois tipos de ligações covalentes. Eu vou ter ligações covalentes polares, que é quando dois átomos que estabelecem ligações covalentes entre si têm diferença de eletronegatividade, ou seja, são átomos diferentes, como eu tenho aqui no caso do hidrogênio e do cloro. O cloro tem uma eletronegatividade maior que o hidrogênio. Fui ontem no clube. Clube, tá ali o cloro, Brahma, ingeri 6 cervejas por hora. O oxigênio tá lá no final. Então, o cloro vai puxar os elétrons dessa ligação covalente para mais perto dele. Quando o cloro com aquele elétron mais perto, ele fica parcialmente negativo. Peter, ele virou um íon negativo, ele virou um ânion. Não, ele não virou um ânion. Eu vou ter cátions e ânions lá na ligação iônica, quando o elétron literalmente sai de um átomo e vai para o outro. Aqui o elétron está ficando mais perto. Ele está ficando parcialmente negativo. Enquanto isso, o hidrogênio está ficando parcialmente positivo. Beleza? Você pode construir um castelo com todas as pedras que estão te jogando, Leandro. Eu gosto, pelo menos, no seu exemplo, eu realmente acho que eu consegui puxar. Justo. Tá bom. Então, a partir disso, eu vou ter a ligação covalente também apolar. Ligação covalente apolar é quando eu tenho dois átomos iguais e onde eu não vou ter diferença de eletronegatividade. Então, eles vão puxar com a mesma força dos elétrons e eu não vou ter formação de polos parciais. Um não vai ficar parcialmente positivo, o outro não vai ficar parcialmente negativo, nem vai ficar todo mundo bonitinho. Tá bom? Só que o que é importante isso? A partir dessa polaridade parcial, eu vou ter a formação de vetores. Lembra lá da física. É como se tivesse a força. Que vetor é esse? É a força de deslocamento do elétron. Aqui no cloro, o vetor está se deslocando do hidrogênio para o cloro. Aqui no amônia, ele está se deslocando do hidrogênio para o nitrogênio. Aqui na água, ele está se deslocando do hidrogênio para o oxigênio. Ou seja, os vetores estão sendo formados. É a direção qual a força está movimentando o elétron, certo? E a partir disso eu vou ter uma polaridade não só na ligação, mas polaridade na molécula também. Eu vou ter polaridade na ligação quando eu tiver diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão fazendo a ligação. E eu vou ter polaridade na molécula quando eu não tiver cancelamento de vetores. Quando a soma dos vetores resultantes for diferente de zero. Eu tiver vetores não nulos. Aqui no hidrogênio para o cloro, o hidrogênio está indo em direção ao cloro. O vetor está sendo formado. Então, o vetor é diferente de zero. Ou seja, essa molécula aqui de HCl é uma molécula polar. Aqui no nitrogênio com hidrogênio, eu tenho que aqueles elétrons não ligantes do nitrogênio vão empurrar as ligações para baixo. Como as ligações vão ser empurradas para baixo, eu vou ter a formação de vetores em direção ao nitrogênio. Logo, eu vou ter moléculas polares, que eu vou ter um vetor resultante. Na molécula de água, a mesma coisa. Eu vou ter vetores, eu vou ter elétrons não ligantes no átomo central. Eu vou ter elétrons que vão sobrar no oxigênio ali. Esses elétrons que vão sobrar no oxigênio vão empurrar as ligações com o hidrogênio para baixo, e eu vou ter assim formação de vetores. Aqui, ó, vou ter a formação dos dois vetores meio que apontando para cima. Logo, também tem uma molécula polar. E, Peter, quando é que eu tenho uma molécula apolar? Eu tenho uma molécula polar quando eu tenho o cancelamento de vetores. Eu sempre vou ter moléculas apolares quando eu tiver ligações covalentes apolares. Quando uma molécula for feita somente por ligações covalentes apolares,
eu vou ter uma molécula apolar no final, porque todos os vetores vão se cancelar, todos os vetores vão acabar se anulando em algum momento. Por exemplo, o O2 é uma molécula apolar e a ligação entre os dois átomos de oxigênio são ligações covalentes apolares. Outro exemplo aqui, exemplo do carbono, dióxido de carbono. Essa é a fórmula estrutural do dióxido de carbono. Eu não tenho elétrons sobrando no átomo central. Não tenho aqui elétrons aqui para empurrar as ligações para baixo. Logo, ele é completamente reto. Se ele é completamente reto, eu vou ter o quê? Ah, Pita, mas a diferença de eletronegatividade existe. Então, vou ter um vetor apontando para a esquerda, que seria o oxigênio puxando os elétrons para ele, e outro vetor apontando para a direita, o oxigênio puxando os elétrons para ele também. Logo, se eu tenho dois vetores que têm o mesmo módulo e a mesma direção, mas sentidos opostos, as setinhas apontam para sentidos diferentes, seta sentido diferente, então eu vou poder cancelar esses dois vetores. Se eles se cancelam, a molécula por inteiro é uma molécula apolar. Beleza? Ou seja, essa molécula apolar é formada por ligações covalentes polares, mas ainda assim ela é uma molécula apolar. Tá bom? Isso era o que eu queria falar para vocês por hoje. Amanhã a gente termina aqui rapidinho só a parte de geometria molecular. É justamente aquela que o Leandro falou, do caráter covalente, que é a do ITA. Vocês vão ver que não é uma questão tão difícil assim, é uma questão de boas, tá bom? Quero que vocês façam o resto da lista para a aula que vem, para a gente ver as questões principais, que eu acho que a maior dúvida é na 7 e na 5. Mas, enfim. Então, assinale a opção com as 3 moléculas que cada uma, no seu respectivo par, apresenta ligações com maior caráter covalente. Vamos lá, eu quero saber quais são as ligações que têm maior caráter covalente. Como é que eu faço para saber se o caráter é covalente, se o caráter é iônico? Como é que eu faço isso? Primeiro eu vou ver se a ligação entre os dois átomos é de fato covalente ou se é iônico. Cadê? Entre o cloro e o lítio. O lítio é um metal, o cloro é um ametal. Logo tem uma ligação iônica. Tranquilo. Entre o potássio e o cloro é um ametal, o potássio é um metal. Outra ligação iônica. Tá bom. Vamos para o próximo então. Vamos ver primeiro, vamos eliminar para ver até onde tem uma ligação iônica e outra covalente para ficar mais fácil. Aqui eu tenho o alumínio, que é um metal, e o cloro, que é um ametal. Logo, é uma ligação iônica. Aqui eu tenho o fósforo, que é um ametal, e eu tenho o cloro, que é um ametal também. Logo, tem uma ligação covalente. Ou seja, na segunda opção, com certeza, o cloreto, o hipocloreto de fósforo tem um caráter mais covalente do que o hipocloreto de alumínio. Então, eu já vou saber aqui que na segunda tem que ser ou AD ou AE. Ou AD ou AB. Logo, já sei que a terceira opção é o cloreto de nitrogênio, que tem a maior caráter covalente. Mas como é que eu sei? O cloro e o nitrogênio, naquela ordem lá, fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. O cloro e o nitrogênio estão perto um do outro. Fui ontem no clube. O nitrogênio, logo depois do nitrogênio, o elemento mais eletronegativo é o cloro. Se logo depois do nitrogênio é o cloro, a diferença de eletronegatividade é baixíssima entre os dois. Então ali, ó, a eletronegatividade está uma perto da outra. Então o caráter covalente vai ser maior. Enquanto o arsênio e o cloro, a diferença de eletronegatividade é muito maior. Ah, Pita, mas o arsênio, ele é um ametal. Ele é um semimetal, mas ele é considerado um ametal. Sim, mas justamente, o arsênio não está nem na ordem do fui ontem no Clube Brahma ingerir 6 cervejas por hora. A palavra AS não está nem aí, a sigla. Abreviação, enfim. Então, já posso saber que a diferença de eletronegatividade entre o cloro e o arsênio é muito maior do que entre o cloro e o nitrogênio. Logo, o nitrogênio tem uma diferença de eletronegatividade menor. Beleza? E agora, na primeira questão, como é que eu faço? Eu tenho um lítio, que está no cloreto de lítio, e tenho um potássio, que está no cloreto de potássio. Como é que eu faço para saber? Tomara que eu não tenha... Eu não apaguei, ó. Aqui, ó. Tabela periódica. O lítio, ele está aqui na família 1A, e o potássio, que está na família 1A também. Só que o lítio está no período 2 e o potássio está no período 4. Como é que eu sei qual que tem maior eletronegatividade e qual que tem menor eletronegatividade? Aqui vocês vão ter que lembrar da setinha. Eletronegatividade na tabela periódica, ela cresce de baixo para cima
da esquerda para a direita, em direção ali ao flúor. Ou seja, no mesmo grupo, aquele que está mais para cima é o que tem maior eletronegatividade. E no mesmo período, aquele que está mais para a direita é aquele que tem maior eletronegatividade. Ou seja, de baixo para cima, da esquerda para a direita. Como os dois estão no mesmo grupo, o lítio ele é o que vai ter maior eletronegatividade, porque ele está mais para cima. Se ele vai ter maior eletronegatividade, logo, a eletronegatividade dele vai estar mais próxima do cloro do que o potássio. O cloro tem uma eletronegatividade altíssima. Se ele tem uma eletronegatividade altíssima, aquele que tiver a eletronegatividade mais alta do lítio e do potássio vai ser aquele que vai ter a menor diferença de eletronegatividade entre os dois. Logo, se essa diferença é menor, logo o caráter covalente vai ser maior. Então, o lítio e o cloro, o cloreto de lítio vai ser o que vai ter maior caráter covalente nessa primeira aqui. Logo, a resposta correta ficou para ser a letra B, na questão 1. Ah, não, também aqui. Opa, letra B na questão 1. Bonitinho. Ok? Eu queria só fazer essa questão para aplicar os conceitos que a gente viu na última aula de propriedades periódicas aqui também. Certo? Rita, eu posso te falar, a única coisa que eu não entendi, que eu não peguei, foi esse do lítio com cloro. Tipo, eu entendi que ele é mais eletronegativo, mas não significa que se ele é mais eletronegativo e ele é iônico, quanto maior for a eletronegatividade, maior vai ser a diferença. Então, significa que ele vai ter um caráter covalente menor. É isso que fica na minha cabeça. Não, Léo, você confundiu. Quem são os elementos mais eletronegativos da tabela periódica? É os que estão aqui nos metais, não é? Por causa que ele... Não, desculpa. É os que estão mais para os ametais, né? Porque ele cresce inverso do raio atômico. Isso. Eletronegatividade é aquela ordem. Fui ontem no Clube Brahma e ingeri 6 cervejas por hora. Essa é a ordem de eletronegatividade. Esses são os átomos mais eletronegativos. O cloro, ele ali é o quarto elemento mais eletronegativo de toda a tabela periódica. Então pensa comigo. O cloro, você concorda comigo que ele é mais eletronegativo que o lítio e que o potássio? Concorda comigo? Sim. Se o cloro é mais eletronegativo que o lítio e o potássio, você concorda comigo também que desses dois, aquele que tiver a eletronegatividade mais alta vai ser que vai estar mais perto do cloro? Não, sim. Aí... Sim, não, eu entendi o porquê do lítio ser maior. Eu só não entendi o porquê que a gente acaba denominando ele que ele tem um maior caráter covalente, entendeu? Então, é por isso. O que significa caráter covalente? Significa que a diferença de eletronegatividade entre os dois é menor. Menor, sim. Quanto menor for a diferença de eletronegatividade, maior vai ser o caráter covalente. Tá, ele tá mais perto do cloro, entendi. Então, a Tá, diferença faz é menor. sentido. Usando números, é como se o cloro tivesse eletronegatividade 4, o lítio tivesse eletronegatividade 3 e o potássio tivesse eletronegatividade 2. 4 menos 3 é 1, 4 menos 2 é 2. Ou seja, como a diferença de eletronegatividade entre o cloro e o lítio é menor, ele tem o maior caráter covalente. Sacou? Entendi, eu tava denominando por conta você falou que ele cresce de baixo para cima, eu falei, putz, ele cresce, então, mais louco. Mas é isso aí. Mais Ô, alguma pergunta, Pita, Leandro? não, real, mas esse, por exemplo, o lítio, ele é maior, ele é mais eletronegativo. Ele é mais eletronegativo do que o potássio. Isso é verdade. Isso. Ah, tá. Sim. Então tá. Beleza, desculpa. Ah, beleza. Não, é isso aí mesmo. Então é isso, pessoal. Faça essa listinha aqui. Próxima aula a gente vai corrigir aquelas que tiverem mais dúvidas. Eu vou fazer algumas também, caso ninguém responda. E a gente vai terminar a parte de geometria molecular e vai dar início logo a interações moleculares. Tá bom? Boa aula do Dudu, já peguei 2 minutinhos da aula dele aí. Bem feliz aniversário dele, porque foi aniversário dele ontem. E beijão. A gente se vê semana que vem de novo, tá bom? Beijos. Valeu, meu querido. Até mais. Tchau.